Oi, gente, boa noite. Boa noite. Nós vamos começar aqui, né, nossa conversa. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer à equipe do Sempre um Papo, né, ao Afonso, a Tereza, aos queridíssimos Alexandre, Letícias, né, pelo convite para a gente participar desse espaço aqui. A gente estava falando, né, Vini, que como é importante esse projeto para a literatura, não só de Minas, né, mas para o Brasil. Tanto eu como o Vinícius, nós somos leitores e frequentadores do Sempre um Papo como leitores, né? Então, é uma honra para a gente estar aqui como escritores também, né? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma pequena apresentação, né? A gente faz, né? Fazemos. Você quer que eu te apresente primeiro? Por favor. Então, a gente fez essa dinâmica de cada um se apresentar o outro. A Márcia Maria Cruz é filha de Maria da Conceição, é doutora em Ciência Política e mestre em Comunicação Social pela UFMG, jornalista, é chefe da Assessoria de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, coordenou a comunicação do mandato da deputada estadual Macaé Evaristo, foi coordenadora do Núcleo de Diversidade do jornal Estado de Minas, é vencedora do Troféu Mulher Imprensa 2022 na categoria Diversidade, integrou o International Visitor Leadership Program eu tenho uma dificuldade de falar Media Literacy eu tenho dificuldade. Em 2018, nos Estados Unidos, coordenou o curso de jornalismo na UNA e lecionou sobre o mesmo tema na PUC Minas e Faculdade Promove. Foi presidente da Oficina de Imagens, é autora do livro Morro do Papagaio, da coleção BH A Cidade de Cada Um, e Maria Mazarello, Preto no Branco, Lutas e Livros, da editora Contafios, e coautora de Vidas Inteiras, Histórias dos 10 anos da Lei de Cotas, da editora Crivo, semifinalista do Prêmio Jabuti 2024, na categoria Educação, e integra o coletivo de jornalistas negras e negros Lena Santos. Vinícius Luiz é graduado em Comunicação Social pela UFMG, habilitação em jornalismo, curso e especialização em Comunicação Pública da Ciência pela mesma instituição, é cofundador da Xirê Podcasts, produtora responsável pelo podcast de História Pelo Avesso, cuja segunda temporada está sendo produzida com apoio do Instituto Serra Pilheira. Também trabalha em parceria com outras produtoras, como Rádio Novelo, Trovão Mídia e Faxina Mídia. Além de prestar serviços de produção de podcasts para instituições como a Spotify e Alma Preta Jornalismo, Brasil de Fato, a Fundação de Apoio ao UFMG, Fundep, Caritas Brasileira, Sotrec, entre outras. Tem passagens pela Rádio UFMG Educativa, Hoje em Dia e Band News FM, com experiência em cobertura de educação, ciência, cultura e direitos humanos. Na comunicação institucional, trabalhou na Prefeitura de Betim e coordenou a assessoria de imprensa do Centro de Comunicação Social da UFMG. Então, boa noite, gente. A gente, como eu tinha dito, né, inicialmente, nós ficamos muito felizes pelo convite e é um momento extremamente importante, né, a gente tratar da questão das cotas no Brasil. Por incrível que pareça, né, sempre é urgente falar sobre esse assunto, né, embora a lei tenha sido revista e aprovada no ano passado, foi ano passado, né, 2023, para que ela tenha mais 10 anos de vigência, a lei ela segue em ataque constante e permanente o tempo inteiro. Né? Então, eu queria falar um pouco da motivação para a gente ter feito esse livro. Uma delas tem a ver com esse posicionamento, né, da imprensa em relação às cotas.
era uma questão que a gente observava muito, né? Eu trabalhei por muito tempo no jornal Estado de Minas e eu fiz muitas matérias sobre a questão das cotas raciais. E algo que me incomodava muito é que as cotas elas sempre eram pautadas quando tinha algum caso de fraude, né? A imprensa ela se mobilizava para fazer reportagens e matérias quando tinha alguma fraude, mas eram muito poucas as matérias que de fato olhavam para aquela política, tentando compreender o que essa política trouxe de transformação e de mudança para a vida das pessoas. Então, eu faço parte de um coletivo, né? Eu e Vinícius, nós fazemos parte do coletivo de jornalistas negros e negras Lena Santos, e em um dado momento, uma colega me perguntou, ela falou, Márcia, o que você acha que seria um tema importante para que a gente pudesse fazer uma reportagem e a gente pudesse abordar, né? Caso a gente faça uma reportagem especial na área da educação. Eu falei, eu acho que o tema mais urgente e importante para tratar no Brasil são as cotas, né? A lei de cotas. E aí, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né, no coletivo, né, Vini? Foi, eu acho que começou uma conversa, né, discutindo esses posicionamentos, essas reportagens que costumavam sair, e a partir daí você fez um convite, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que discute muitas as coberturas, a gente fica trocando, enfim, abertura de vagas e tudo mais. E nesse dia teve essa conversa que foi muito legal. E a Márcia fez um convite para mim e para o Gabriel para a gente pensar um livro-reportagem que trouxesse outro viés para a cobertura da lei de cotas. E foi muito natural, né, Márcia? Assim como a gente chegou nesse formato de vamos contar histórias das pessoas que foram beneficiadas e também aproveitar para contar um pouco da história da implantação da lei de cotas no Brasil. E quando a gente pensou em fazer o livro, a gente não tinha, obviamente, editora, não tinha nada. A gente falou, vamos fazer um livro-reportagem. E esse livro, então, ele se impôs de uma forma que eu acho que é muito legal, assim, porque nós fomos encontrando os caminhos, né, para que ele pudesse ser publicado. E ele foi feito também num período que foi bastante, digamos assim, atípico no Brasil, né? Porque foi a ideia, nós pensamos que seria importante ter um marco, né? A lei estava completando 10 anos e teria uma virada, né? Quando a lei foi aprovada, existia a determinação que em 10 anos teria que ser revisada para saber se ela continuaria ou não. Então, já antevendo isso, a gente imaginou que seria um debate que seria retomado e que haveria, como sempre houve, né, desde quando a gente fala da primeira possibilidade de alguma política afirmativa no Brasil, sempre há uma crítica muito grande a esse tipo de política. E, com isso, nós pensamos que o livro poderia trazer insumos para esse debate público, que fosse além da questão da opinião, né? Porque, quando a gente fala de cotas, as pessoas, todo mundo tem opinião, né? Todo mundo fala, eu tenho minha opinião sobre a questão das cotas, né? Como é claro que a gente vive numa democracia, graças a Deus, então todo mundo tem direito à opinião, né? Mas quando a gente está falando de uma política pública, a gente não pode ficar baseado apenas em opinião, né? O que a pessoa acha que deve ou não, né? A partir da experiência de cada um. Quando a gente fala de política pública, você precisa entender como que essa política foi construída e, mais do que isso, né, quais são os impactos dessa política, né? E esse foi nosso desejo, né, Vini? Sim, e inclusive essa ideia também de contar essas histórias, elas vieram muito na perspectiva de personificar aquilo que estudos acadêmicos já estavam mostrando, né?
que estudantes cotistas tinham um desempenho igual ou melhor que estudantes não cotistas, que esses estudantes que eles vinham de um contexto familiar, né, de baixa escolaridade, né, dos pais, eles não só avançavam além do que os pais já tinham estudado, né, não só faziam a graduação, mas iam para a pós-graduação. Então, contar essas histórias foi um pouco também para personificar isso, não ficar preso aos números, preso às tabelas, para dar humanidade, né, para essas histórias. E isso é muito legal, né? Porque quando você olha para as pessoas, né? Quando você olha para as histórias, você percebe o quanto as cotas elas são importantes e o quanto elas fazem de fato uma transformação no Brasil. Já seria, na minha opinião, algo por si só grandioso o fato de você possibilitar que uma pessoa possa ter o direito à educação, porque a educação é um direito, né? A gente tem que partir desse pressuposto, né? Que a educação é um direito. Então, o fato de você possibilitar que alguém tenha o acesso à universidade, você está garantindo um direito constitucional e, por si só, isso é algo que eu considero extremamente importante, né? Mas no contexto do Brasil, quando a gente olha para a questão da educação, esse direito ele foi negado sistematicamente e, enquanto política mesmo, para uma parcela da população que é uma parcela significativa da população brasileira, né? O acesso à escola, a escolarização, é algo que foi negado para as pessoas negras, né? Quando a gente olha para a história do nosso país, quando a gente pensa no pós-abolição e no que veio depois do período da escravização, né, que nós tivemos quase que 300 anos de um sistema escravista no Brasil, esse direito que é algo básico e fundamental foi negado por muito tempo às famílias negras, né? Então, uma coisa que eu acho que o livro demonstrou e que tem muito a ver também com a nossa história, né, Vini? À medida que a gente foi construindo esse livro, né, a gente foi percebendo também o quanto que essas histórias dialogam com a gente, né, conosco, e que era importante, né? Num primeiro momento, a gente pensou em falar das pessoas que eram cotistas, falar da história dessas pessoas, de como as cotas mudaram e transformaram a história delas. Mas depois a gente entendeu nesse processo que a luta pela educação é uma luta do movimento negro no Brasil para uma como que eu vou dizer, para uma autonomia, né? Para que a gente possa existir nesse país. A educação sempre foi algo fundamental para que a gente pudesse nos inserir como cidadãos nesse país, né? E para as famílias negras, a educação é algo que é um investimento, assim, né? No sentido de, olha, meu filho, se você estudar, a educação não é só algo que vai te dar mobilidade social ou que vai te dar um emprego, né? Em quase todos os casos, as famílias negras entendem que a educação é uma forma de evitar que o seu filho seja assassinado, que ele seja morto, né? Que ele possa viver, né? Então, a educação ela tem um papel na vida das famílias negras que é, de fato, fundamental no sentido da nossa existência mesmo, né? E talvez a gente está falando meio assim, né? Eu acho que a ideia, né? Acho que por isso que veio o título do livro, né, Vini? Assim, vidas inteiras, né? Não são vidas que são marcadas só pela cota, né? Que a cota é um pedaço, né? É uma vida inteira que está inserida dentro de uma sociedade, dentro
de um contexto familiar. Então, por isso que a gente trouxe esse título. E muitas pessoas, inclusive professores, né, nas universidades federais, professores que chegaram a essas universidades anteriormente, né, assim, os poucos professores negros, eles dedicaram a vida deles também para que as pessoas pudessem ter acesso à universidade, né? A gente estava falando hoje, Vinícius estudou na graduação na UFMG e eu estudei, fiz o mestrado e o doutorado lá, e a gente estava lembrando do professor negro, né, lá da UFMG, que eu acho que é importante a gente reverenciar, né, que é o professor Dalmir Francisco, né? Assim, acho que tem algumas pessoas aqui que podem ter estudado com Dalmir. Dalmir foi o único negro na universidade, no curso de comunicação por muito tempo. E ele era uma pessoa meio controversa e tudo mais, mas é interessante como é que ele, pelo menos comigo, ele fazia uma ação afirmativa dentro de sala de aula para sempre me dar algum destaque, mesmo quando eu não tinha. Então, assim, aconteceram vários episódios desse tipo. Mas, Márcio, quando você estava falando, eu fiquei pensando muito, porque, falando dos professores, né, dos pesquisadores, que é um cuidado que a gente teve também, quando eram pesquisadores negros, a gente não queria só ouvir o que eles tinham a dizer a partir das pesquisas, mas contar suas trajetórias, né? Então a gente fala de uma professora que eu esqueci o nome dela aqui, ela é professora lá nos Estados Unidos, você lembra? Vânia? Eu esqueci o sobrenome. Fantástica. Que ela conta uma história de vida que eu nunca precisei preocupar com essa questão de educação. Ela falou, meus pais tinham alguma condição, minha irmã foi lá e estudou, então isso abriu caminho para mim, eu fui estudar. Ela fala, mas mesmo assim eu sempre entendi que não era para todo mundo, não era para todas as pessoas como eu. E tem o Rodrigo Ednilson, que é um professor da UFMG, que é referência na questão de heteroidentificação, de educação, que a gente conta um pouco da história dele também, né? Que são trajetórias todas marcadas por muitas dificuldades, né? Precisava enfrentar não sei quantos ônibus para chegar na universidade, tinha dificuldade para se manter lá, então tem que se desdobrar para poder conseguir se manter na universidade, isso tudo numa época pré-cotas. Então, a gente achou importante também trazer essas histórias de pessoas que não foram beneficiadas, mas que foram as exceções, né, dentro, né, do mar de branquitude que dominava as universidades, e eles conseguiram superar isso às custas assim, de muita batalha, muita dor, e, enfim, era importante até para trazer essa comparação, né? Porque não é que os cotistas tenham tido uma trajetória só de facilidades, mas eles tiveram um problema a menos com o que se preocupar, que era a entrada na universidade estava um pouco mais fácil do que esteve para a Vânia, do que esteve para o Rodrigo, um outro professor lá do Sul também, que eu esqueci o nome. Leiam um livro, gente. Vai estar tudo lá. E aí, quando você falou desse ponto, Vini, eu lembrei da UNB, né, que é uma das primeiras universidades, né, a implementar as cotas, antes mesmo, né, da lei federal. E eu conversei com uma professora negra, né, da UNB, eu conversei com alguns professores negros da UNB, e aí eles falaram, olha, eu acho que é importante você falar do contexto do que era a universidade antes, né, até chegar às cotas, né, qual foi o percurso para a gente chegar nesse lugar. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eles falaram, que num determinado momento, eles chegaram na universidade e tinham pichações falando morte aos negros, aqui não é o lugar de vocês, né? E isso era... Imagina você chegar, né, na universidade e ver uma frase dessa escrita, né? É algo que eu acho que desestabiliza qualquer pessoa, assim, né? E aí, a partir disso, eles entendem, assim, na verdade, para quem é negro e já estava naquela universidade, para aqueles professores, eles já entendiam, obviamente, que havia ali um problema.
né, em termos de acesso da questão racial. Mas, a partir daquele momento, aquilo ali foi um gatilho para que eles pensassem ações mais concretas, né? Então, eles iniciaram processos, né, de reflexão na universidade para pensar possibilidades e caminhos, né? O que a gente pode fazer, então, para que essa universidade deixe de ser uma universidade racista e hostil, né, para as pessoas negras, né? E o que a gente precisa fazer para modificar esse quadro? E na UNB também teve uma situação com um estudante, né, do departamento de antropologia, que ele foi o único aluno reprovado numa disciplina, que não era algo comum, no período, assim, nos últimos 10 anos, né? E os critérios para essa reprovação passavam muito por uma subjetividade, assim, quando foi feita uma revisão, né, das provas, do que ele tinha feito, demonstrava que havia ali algo não dito, que não era objetivo, né, na forma de avaliar aquele trabalho, né? Então, essas experiências de professores que já estavam na universidade, que tem uma relação direta com o que eu tinha dito anteriormente, né, de famílias que investiram na educação, entenderam que aquilo ali era um caminho. Então, muitos professores negros que estavam na universidade anteriormente às cotas têm a ver com esse esforço familiar, né, de pessoas que entendem que aquilo ali, que o caminho da educação era um caminho necessário para que houvesse uma mobilidade social, né? Essas pessoas que estavam lá anteriormente, elas trabalharam e elas alicerçaram para que as cotas pudessem, de fato, existir como uma política, né? E, juntamente com a ação desses professores, eu acho que é importante a gente dizer também do movimento negro, né? Como o movimento negro foi fundamental para essa construção das cotas como políticas públicas. Queria até que você falasse do Abdias, né, Vini? Como a gente está falando um pouco fora de ordem, solto, eu só quero retomar um pouco o que você falou da UNB, porque essa experiência que a UNB teve de ser uma das primeiras universidades a adotar a política de cotas, junto com a UERJ e outra estadual do Rio, a do Norte Fluminense, foi fundamental para que, quando a lei fosse aprovada, as universidades já tivessem alguma experiência com as cotas, porque não era só abrir espaço para que as pessoas pudessem estudar. Na UERJ pegou muito a questão da manutenção, né? Os estudantes precisavam ter acesso à alimentação, precisava ter algum tipo de auxílio para se manter, para xerox, para livros e tudo mais. E tudo isso foi sendo construído a partir dessas primeiras experiências, né? Tanto lá quanto na Bahia, acho que Rio Grande do Sul também. E essa experiência da UNB pega bastante, porque ela foi muito emblemática, ela gerou debates muito acalorados, até aqui não é fofoca, mas é porque recentemente esse aluno voltou à UNB e ele foi hostilizado de novo, porque a ferida não está fechada. Ele foi lá para narrar o que aconteceu, hoje ele é professor também, e um outro professor apareceu para tirar satisfações com ele, foi super agressivo novamente. Então, assim, só para comentar que essas experiências foram importantes até para como a universidade pudesse saber como lidar com os estudantes cotistas. Sobre a questão do movimento negro, é muito interessante, porque desde que o Abdias Nascimento, que foi senador, foi deputado também, desde que ele participava da Frente Negra Brasileira, que foi um dos primeiros movimentos negros que a gente teve no Brasil no século XX, a Frente já entendia que a educação era um caminho para a superação de desigualdades, para a superação do racismo. A Frente foi desarticulada, então, assim, eles não deram conta de fazer muita coisa, mas eles chegaram a ter escolas e tal, escolas técnicas. E quando Abdias volta de um
depois da ditadura, né, pós-exílio, e ele assume cargos, ele começa a apresentar projetos. Um dos primeiros projetos dele era um projeto de reparação total. Era mais ou menos isso, né? Reparação total da escravidão para a população negra. E o que esse projeto dizia? Enfim, previa 50% em tudo, 50% de serviço público, 50% nas vagas desde o ensino fundamental até o ensino superior, uma série de ações para que a mídia pudesse também se envolver, que você tivesse uma educação voltada também para a valorização da população negra. Esse projeto começa a tramitar, demora, não anda, vai e volta, e até que chega a Constituinte ele é descartado. E aí, depois da Constituinte, ao longo dos anos 80 e 90, o movimento negro, articulado com os poucos parlamentares negros que existiam, eles vão forçando, né, o tempo todo para tentar ter algum tipo de política reparatória. Às vezes não se falava em cotas, às vezes se falava em outro tipo de medida, mas algumas tentativas foram feitas e elas eram completamente rechaçadas. Mas eu acho que foi importante que essas articulações tenham acontecido, porque elas foram esgarçando, né, as existências. Então, o Paulo Paim apresentou projetos nos anos 90, Benedita apresentou. Quando chega nos anos 2000, você tem a eleição do Lula, aí que o debate começa a ficar mais forte. Teve também a Conferência de Durban, e lá o Brasil foi muito cobrado numa conferência sobre raça que a ONU promoveu, tipo uma COP, né, só que sobre raça. E o Brasil foi muito cobrado porque não tinha medidas reparatórias para a população negra, não tinha nada que desfizesse essa desigualdade imensa que a gente tem e que era muito calcada em raça. Então tudo isso foi se juntando para criar um caldo para que essa lei pudesse ser aprovada em 2012. E aí o movimento sempre esteve muito presente, muito plantando sementes para poder conseguir que a lei fosse aprovada, inclusive cedendo em alguns pontos, né? Porque quando a lei é aprovada, as propostas iniciais sempre foram cotas raciais. E aí, quando chega lá, os deputados falam, não, vamos colocar cotas para pessoas de escolas públicas, e aí dentro disso a gente coloca a raça. O movimento negro, beleza, se é para aprovar dessa forma, vamos fazer dessa forma. E assim foi, e essa lei que a gente tem hoje. E o movimento também acompanhou, né, Márcia, nos últimos anos, a revisão. Acho que é legal de se contar, porque agora, com a revisão da lei de cotas em 2023, ela não foi revisada em 2022, porque era um ano muito complicado, né? O Bolsonaro estava no poder ainda. Quando ele sai, o projeto retoma, e aí é a Dandara que faz, né, a relatoria. Não, e só reforçando isso que você pontuou, Vini, porque as cotas no Brasil, elas são cotas sociais. Inclusive, as pessoas... É tão engraçado isso, da questão da opinião, porque a pessoa fala assim, mas eu sou contra as cotas raciais, porque não são cotas sociais. Você fala, querida, são. Leia a lei. Mas a gente acompanhou, né? A gente estava lá no Congresso, no dia que foi votado a revisão da lei de cotas. E foi um momento histórico e importante que a gente descreve, né, no livro, e tem algo engraçado, assim, né? Não é exatamente engraçado, mas que mostra o que é essa discussão, né, das cotas no Brasil, porque os argumentos, né, contrários às cotas, eles praticamente não se alteraram nos últimos 10 anos, né? São mais ou menos os mesmos argumentos, falando, né, da questão de que você está criando uma discriminação negativa, né, que você está privilegiando um determinado grupo. Você está promovendo divisões, né? Você está promovendo divisões. A questão da meritocracia continua sendo o principal dos argumentos, né? Falando
Por que você tem que criar cota? Na verdade, você tem que melhorar a condição das escolas, né, do ensino, para que as pessoas... Enfim, o debate ele não mudou do ponto de vista de quem ataca, mas do ponto de vista de quem defende, para nossa alegria, a gente mudou e mudou assim, substancialmente. Quem fez a relatoria da revisão da lei de cotas foi a Dandara, que é uma deputada negra que foi cotista. Então, ela domina, né, completamente o que ela está falando ali, né, do ponto de vista do que as cotas significam e do que elas representam. E é um exemplo, assim, só pela presença dela ali, você tem que dizer a quem está atacando, vocês perderam. Né? Porque o resultado você está vendo aqui, né? Assim, pela habilidade política dela de conduzir aquela discussão e de fazer a defesa. Né? Então, foi um momento extremamente emocionante, assim, né? Que com diferentes gerações de deputados negros que estavam ali presentes para apresentar e fazer essa defesa, né? E o que eu acho importante a gente pensar é que as cotas, na verdade, porque muitas pessoas falam assim, tá bom, tudo bem, eu concordo com as cotas, né? Mas vocês não acham que já foi o tempo suficiente, né? Vocês vão ficar para sempre tendo cotas, né? Então, não vai ter não tem que estabelecer uma temporalidade para que as cotas possam valer, né? Já não foram 10 anos, né? Por que não acaba com as cotas, né? De uma vez por todas, né? Já não está suficiente. Só que se a gente for pensar do ponto de vista histórico, né? O que nós tivemos de negação de direitos para as pessoas negras no Brasil foram mais de 300 anos. O que são 10 anos num tempo histórico, né? Para você falar em termos de mudança substancial das desigualdades, né? Das consequências que o racismo traz para a vida das pessoas, né? É um tempo relativamente pequeno, né? Mas quando você olha para a história dessas pessoas, né, quando você olha para a história de quem está fazendo, essa temporalidade inverte, né, porque você ganha assim, um tempo gigantesco para as famílias. Né? A pessoa dá um salto, né, de qualidade de vida, né, da própria escolarização, que faz mudança na vida da pessoa, que ela não teria se ela não tivesse entrado na universidade. E né? talvez a família levaria anos para fazer essa mudança, né? Fazer essa transformação. A gente conversou com uma estudante do Pará, Daniele, né? E a história dela é muito forte, né? Ela é quilombola, né? A gente estava em busca de uma estudante que fosse indígena, né, naquela região, mas a gente encontrou a história dessa estudante que ela era quilombola e ela contando, né, assim, como é a vida dela, o acesso para chegar na universidade, do ponto de vista da mobilidade mesmo, assim, a dificuldade, porque em alguns lugares você precisa deslocar por meio de barco, a questão financeira, toda a dificuldade que tinha. Mas a coisa mais bonita que eu vi ela contando é que quando ela chegou na universidade, a avó dela foi com ela fazer a matrícula.
E a avó dela só tinha pisado naquela universidade para fazer serviço de limpeza. E ela estava chegando na universidade, fazendo o tour que tinha. Ela tinha um ônibus que eles faziam um tour pela universidade. E ela contando a alegria da avó naquele espaço ali, que ela estava ali, não sem nenhum demérito para as pessoas que fazem o trabalho da limpeza, mas ali a neta dela estava em igualdade de condição com os outros estudantes. Ela estava ali para ser uma estudante daquela universidade, né? E o quanto isso representa do ponto de vista simbólico, né? Do que para essa família é chegar naquele lugar, né? Não é só do ponto de vista da mobilidade, que é difícil assim, né? De você ter o acesso por estar ali numa região com muitos rios, né, em comunidades que às vezes você não tem internet, você não tem assim, a vida de fato é um pouco mais difícil. Então chegar à universidade também, assim, do ponto de vista da mobilidade é difícil, mas do ponto de vista simbólico do que representa aquele lugar, né, para aquela mulher e para as gerações futuras, né? Essa menina ela estava fazendo um curso de engenharia, né? Então assim, uma menina que estava pensando como que ela poderia depois, esse curso poderia ser de alguma maneira, como que ela poderia dar alguma resposta para a comunidade de onde ela estava vindo a partir desse conhecimento. E isso foi algo que a gente identificou também. O que a gente percebeu é que as cotas elas representam algumas revoluções, né? Elas representam uma revolução na vida daquela pessoa, né? Ela representa uma revolução na vida de uma família, em alguns casos, na vida de uma comunidade, como foi o caso de Cachoeira, né? Que tem um campus, a universidade tem um campus lá do Recôncavo, não é? Federal do Recôncavo. Federal do Recôncavo. E lá se tornou um polo de produção de cinema, né? E o cinema negro tem uma força muito grande, né? Então você tem uma revolução também ali. Você pode falar que é de uma comunidade, você pode falar que é de um campo do conhecimento, né? E aí você tem outras revoluções também, porque a universidade ela vai mudando a forma, mesmo que lentamente, o rosto dessa universidade ela vai se transformando. Sim, eu acho que estava falando isso hoje também, que quando a gente fala muito de cotas, a gente fica falando das mudanças pessoais, né, do ponto de vista das oportunidades para cada pessoa, para cada família e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar também, falando de Cachoeira, dar uma noção disso, é que as cotas elas são uma oportunidade para o Brasil conhecer o talento e a capacidade de pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade de mostrar esse talento. Então, o Brasil está tendo a oportunidade de ter médicos negros que trazem novas perspectivas de tratamento, cientistas negros que trazem novos vieses, né, nas suas análises. Enfim, acho que em várias áreas você passa a ter um cinema negro, né? Então, isso não é só um ganho para quem está ali, que recebeu, né, conseguiu acessar a universidade por meio das cotas. É um ganho para todo mundo que sai também, né, desse lugar de sempre receber as mesmas coisas, né? Não vai ver só o cinema branco, vai ver também uma produção negra. Então, é uma oportunidade que vai além do pessoal e dá essa chance para que o país melhore nesse sentido, né? E aí, eu acho que eu vou falar isso e a gente abre para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né? Eu acho que a gente está entrevistando a gente mesmo, então eu vou elogiar o nosso trabalho, tá, gente? Porque não vai ter outra pessoa para fazer isso aqui na mesa.
Eu acho que a gente fez algumas escolhas que foram felizes, assim, nesse sentido, né? A primeiro, o Vini destacou inicialmente, que é falar da lei de cotas, não só a partir de números, né? Que os números já demonstram, né, a eficácia da política, mas contar a partir de histórias, né? De saber a partir de cada sujeito como a cota de fato transforma e como que aquela política, quais são os resultados efetivos daquela política. E aí a gente fala tanto como de cotistas, a gente entrevistou cotistas, a gente entrevistou professores, nós entrevistamos pessoas do movimento negro, políticos, enfim, todos diferentes histórias para falar desse processo. Outro aspecto que eu acho que foi legal das nossas escolhas é que inicialmente a gente estava centrado na UFMG, que é o nosso quintal, né? Mas depois a gente abriu para buscar universidades do Brasil todo. Então, nós fizemos todas as regiões do Brasil, né? Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. E a USP também, né? A gente porque a gente saiu fazendo de todas as universidades federais, mas eu não lembro, em alguma conversa que a gente estava tendo com alguma pessoa, falar assim, não, vocês têm que falar das estaduais paulistas, porque a resistência lá ainda é muito grande. E aí eu fui conversar com o professor da Unesp, a Unesp das 3 paulistas, Unesp e Unicamp. Ela era mais aberta, já tinha feito algum tipo de política de ação afirmativa. E aí eu fui entender um pouco esse processo, a gente foi entender um pouco esse processo, né? Como que o estado de São Paulo ainda era muito resistente a se abrir para a política de cotas, um pouco nessa ideia, principalmente da USP, da Unicamp, de que isso poderia afetar a excelência, né? E eles esperaram, né? Eles ficaram esperando as federais para ver qual seria o resultado, e a partir disso que eles começaram a fazer algum tipo de abertura. E hoje eu não sei qual que é o percentual da USP, porque quando a gente fechou o livro, um pouco depois, eles aumentaram, mas era muito tímido ainda, né? Mas eles fizeram essa artimanha, deixaram vários jovens fora. Inclusive tinha um projeto que era um pouco ridículo lá, que era para os estudantes. Eles iam passar, ia ter uma cota, mas iam fazer tipo um college. Iam fazer tipo 2 anos de escola à distância, para aí ficar no nível de poder entrar na USP de fato. Mas esse projeto foi rejeitado porque todo mundo achou ele um absurdo, que você ia colocar um estudante negro para estudar muito mais do que o outro, só para supostamente chegar no nível, né, de excelência da USP. Então, contemplamos todas as 6, né? As 5 regiões. As 5 regiões em São Paulo. E a USP e as universidades paulistas que não são federais, né? Mas a gente queria olhar também pela relevância e por essa singularidade, digamos assim, né, dessas universidades. E aí a gente abre, né, para quem quiser fazer as perguntas, mas só pontuando que assim o livro ele foi feito com muito esforço nosso, assim, a gente acreditou muito nesse projeto. Então, a gente conseguiu aprovação na lei de incentivo. A gente tem que agradecer a lei como que chama mesmo? Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que patrocinou o nosso livro. E agradecer ao Lucas da Acrivo, que foi o nosso editor, né, que abraçou conosco esse projeto. O livro ficou muito bonito, né? Assim, eu fiquei muito feliz assim com o resultado do livro. E a gente teve uma grata surpresa, né, que o nosso livro ele foi semifinalista do Prêmio Jabuti. Então, acho que foi uma forma de reconhecer também o nosso trabalho.
Gente, parabéns para vocês. Parabéns mesmo. Vida longa pro livro. É muito. Acho que a gente fica muito feliz de ver vocês nesses lugares e de poder ouvi-los, né? Sobre um trabalho que é um trabalho tão legal. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com uma questão, queria ouvir vocês sobre ela. Recentemente saiu a notícia de que, com a proibição das cotas nas universidades americanas, as universidades voltaram a embranquecer. Isso aconteceu lá porque, com o avanço da extrema-direita, eles conseguiram trocar a Suprema Corte e fazer a revisão total da história. Então agora não tem mais cota, a universidade embranqueceu. E aí eu li essa notícia no dia das eleições municipais, o resultado das eleições municipais de primeiro turno, em que tinham voz ali nos jornais também muitas lideranças de esquerda, dizendo que nesse momento, para poder se comunicar amplamente com esse Brasil dividido, era preciso retroceder na pauta identitária. Eu queria ouvir você sobre esse desafio de comunicação desse tema, que, como vocês disseram, não é um jogo jogado, não é uma questão garantida, 10 anos versus 300 nem se compara, mas a gente tem uma boa parte da população brasileira que ainda não se tocou sobre isso e que, como você falou, emite opinião sem saber direito sobre o que está emitindo. Muito talvez nessa história de não querer ter o seu privilégio revisto, né? Porque de alguma maneira é disso que se trata. Então eu queria ouvir vocês sobre esse desafio, assim, sobre como é que leva para frente esse debate, como é que faz isso de uma forma, né, com as pessoas que não têm acesso a essa conversa. Uma pergunta muito difícil, né? Se a gente tivesse a resposta, seria maravilhosa. Mas tem uma coisa que as pesquisas sobre aceitação, as pesquisas de opinião sobre a aceitação das cotas no Brasil costumam dar a maior parte das pessoas aceitando, né? Favoráveis às cotas. Lógico que a gente não pode ficar sossegado com isso, porque esses movimentos mudam. Eu acho que nós tivemos, né, quando a gente estava prestes a começar a escrever o livro, que a cobertura era muito focada na ideia das fraudes, enfim, sempre na exceção que dava errado. Eu acho que a gente teve uma mudança um pouco interessante, porque foi uma época que começou a sair muita pesquisa, muito estudo acadêmico mostrando que que as cotas tinham dado certo, que elas tinham aumentado o número de pessoas nas universidades, né, de pessoas de escola pública, pretas, pardas, indígenas. Então, eu sinto que, neste momento, a gente está numa situação ok. Porque, quando se fala que as pessoas não querem perder privilégios, o Brasil não é um país só de privilegiados. A gente tem uma maioria não privilegiada. Então, eu acho que talvez a chave esteja em mostrar que esse foi um ganho das pessoas não privilegiadas, que a gente não pode perder isso. Mas eu não sei se dá certo, porque, enfim, a gente tem milhões de outras situações em que as pessoas mais pobres, elas juntam com a classe alta para apoiar coisas horríveis que vão recair sobre o andar de baixo. Eu acho que é um desafio mesmo. Mas assim, é interessante que no último capítulo lá do livro, quando a Márcia está lá no Congresso, o PL orienta o voto contrário. Não, ele libera a bancada. Primeiro ele orienta um voto contrário. Mas os deputados se manifestam que eles não queriam votar não. Nem todos queriam votar não. Então eles liberam a bancada. E uma deputada super conservadora pega o microfone e fala: eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas eu estou vendo que essa lei está dando certo. Então, assim, eu acho que não é um consenso do lado de lá que essa lei é completamente negativa. Então a gente ainda tem esse trunfo aí. Sobre essa questão, né, de ser identitário ou não, né? Isso é um tema quase que central hoje, assim, do ponto de vista de como a esquerda vai se posicionar e como que ela vai dialogar para falar com as pessoas e tudo mais. E quase sempre, né, querem colocar nas costas da gente, né? Da gente que eu falo, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas indígenas, né? Como se todo o problema fosse nossa culpa, né? Não, vocês que são culpados porque vocês estão exigindo o direito de vocês e vocês não têm que falar sobre isso, vocês têm que falar sobre outras coisas, né? Porque isso aí não é o momento.
Aí eu fico me perguntando qual que vai ser o momento, né? Porque nós já estamos aqui nesse Brasil já tem 500 anos, né? E se esse não é o momento, qual será o momento, né? E segundo, a culpa não é nossa, sabe? A culpa definitivamente não é nossa. A questão que a gente tem que discutir no Brasil, e essa questão está relacionado a esse posicionamento, né? Tem tantas coisas que estão aí que são importantes da gente olhar, né, para esse cenário e pensar, né? Então, por exemplo, eu não sou coach, gente. Então, eu não tenho culpa que as pessoas ficam achando que elas vão resolver a questão da vida com seguidores no Instagram. Não fui eu que criei essa ideologia, não. E nem foram os identitários. E o problema, eu acho, na minha opinião, está nesse lugar, né? Dessa não compreensão, às vezes, do que representa o nosso Brasil, assim, em termos de desigualdades sociais, né? Talvez o nosso discurso, esse discurso da esquerda, que eles ficam falando que o problema seja nosso, né, dos identitários, que a gente que está fazendo o discurso está levando o discurso para um lugar que não deveria, eu acho que não é esse lugar que está fazendo com que as pessoas pensem ou vão estar em um determinado projeto ou outro, né? Na verdade, é um outro lugar ou uma outra ideologia, alguma outra coisa que foi construída, que hoje as pessoas estão tendo um entendimento, uma compreensão de que isso pode ser um caminho, né? É necessário, obviamente, dialogar com essas pessoas, falar com essas pessoas, porque, de fato, eu acho que quando a gente traz para a vida das pessoas, né, quando a gente está falando da lei de cotas, quando fica aquela coisa assim, etérea, você fala assim, lei de cotas, a pessoa pode falar sou a favor ou não, mas quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, nós estamos falando da possibilidade do seu filho ter acesso à educação, dele poder fazer a universidade. Eu não sei quem vai ser contra, porque isso é um desejo das pessoas, né? Das pessoas, inclusive das pessoas mais simples do Brasil, né? Porque a nossa cultura ela foi construída com a ideia de doutor, né? Eu vi hoje um perfil que eu acho que eu vou colocar no meu, doutora com doutorado. Porque o Brasil tem tanto doutor, né, que você fala assim, você é doutor em quê? Né? Às vezes, a ideia de doutor, que está muito associada a essa ideia de educação, é esse lugar da autoridade, né, de você construir esse lugar da autoridade e que, na verdade, algumas pessoas podem chegar nesse lugar de autoridade. Mas as pessoas do Brasil, as pessoas simples, e aí eu estou falando de todas as pessoas, né, as pessoas brancas, negras, indígenas, né, de uma maneira geral, porque a gente tem no Brasil um país de muita desigualdade, as pessoas querem, né, o desejo das pessoas é que elas possam não ocupar esse lugar de autoridade pelo que essa autoridade representa em termos vazios, né, assim, de um poder, mas porque esse lugar é um lugar que você pode fazer uma diferença significativa na sua vida. Então, eu acho que quando você chega com um discurso e mostra, do ponto de vista prático, o que a gente está falando de cotas, né? O que a gente está defendendo quando a gente está falando das cotas, para além de disputas ideológicas ou não, é uma coisa que eu falei no início aqui, que é o direito à educação. Isso é algo que é inalienável, né? Todas as pessoas têm algumas coisas que todos nós temos direito.
né? A gente tem direito à alimentação, né? A gente tem direito à água, a gente tem direito ao lazer, a gente tem direito à educação. Olha que coisa simples e singela, mas a gente só precisa ter uma política de cotas no Brasil porque esse direito foi, por muitos anos, negado a uma parcela grande da nossa população. E, gente, queria parabenizá-los também pelo trabalho, pelo reconhecimento no Prêmio Jabuti, que venham muitos outros. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que vocês estavam falando no final, da mudança de subjetividades na sociedade, e também com a do Fred, de como conduzir os debates. Assim. Tem um podcast dos Estados Unidos, da rádio pública de lá, que é sobre casos estrangeiros. E aí tem um episódio sobre o Brasil, que é justamente sobre a política de cotas, especificamente no serviço público, não é nas universidades, não. E aí são dois brasileiros que são acompanhados durante o processo, e uma das reflexões que o episódio propõe é não só sobre a importância das cotas para fazer essa afirmação do que foi negado, né, de mudar, de beneficiar as pessoas que foram prejudicadas, mas também desse papel educativo de fazer as pessoas se reconhecerem como negras e pleitear os seus direitos. Eu queria saber como é que foi no trabalho de vocês de apuração, de produção do livro, se vocês viram isso acontecendo, assim, se tem algum caso para vocês contarem, assim, e enfim, o que vocês têm para comentar sobre esse aspecto de reconhecimento num país em que a identidade negra é tão negada também, até hoje, né? Eu lembrei do caso da Aline, que é uma estudante, ela foi da primeira turma de cotistas da UNB, e ela dizendo que quando os primeiros cotistas chegaram, né, ela chegou na universidade, eles eram hostilizados, né? As pessoas meio que tipo separavam, né? Falavam, aqueles ali são os cotistas, né? E queriam fazer algo no sentido de desmerecer aquelas pessoas, né? Como se a entrada delas por meio das cotas fosse inferior à entrada deles, né? E o que os cotistas fizeram foi reafirmar esse lugar. Falar, não, nós somos cotistas, né? E a gente tem orgulho de ser cotista, né? E a gente está aqui com o nosso cabelo, com o nosso corpo, com a nossa história, né? Nós estamos aqui reafirmando esse lugar, né? Porque isso também, gente, a gente estava até falando sobre isso, né, Vini? Para a gente que é negro, também é uma questão, né? Assim, você, por exemplo, quando as primeiras vezes, né, o Vini falou um pouco sobre isso, que ele teve esse sentimento, eu já tive esse sentimento também de pensar assim, nossa, será que as cotas são de fato positivas, né? Assim, será que isso não vai... Porque eu acho que o argumento da meritocracia vai num lugar ali, né, que é profundo, né? Questiona sua capacidade, é como se estivesse questionando sua capacidade, né? Então, se você precisa disso, dessa ferramenta, só está provando que você é inferior, né? Que você é inferior. E a Aline contando essa história dela, né, de reafirmar esse lugar de cotista, de entender que... Porque muitas vezes a gente olha para as cotas como se fosse algo para um sujeito, para um indivíduo. Mas quando a gente está falando de cotas, nós estamos falando para um grupo social, né? Nós estamos falando, então, de algo que tem a ver com uma reparação de um direito que foi negado por muitos anos e você quer, de alguma maneira, equiparar situações que ficaram diferentes, né? Então, não tem a ver com a minha capacidade, com a capacidade do Vini especificamente, assim, ou de quem está tentando a cota
tá entrando por meio da cota? Tem a ver com a compreensão de que as formas de acesso são desiguais, né? Então, se você tem formas distintas, se você tem processos distintos, né, se você tem trajetórias distintas, o justo, o correto é que você faça essa concorrência a partir dos iguais, né? Então, as cotas, o que ela faz, na verdade, é determinar isso, né? Você está concorrendo dentro de um grupo que tem um perfil, trajetórias próximas ou semelhantes às suas, né? E para encurtar esse tempo, eu estava ontem em Brasília no lançamento de uma plataforma que chama como que é? Raça e Justiça. Eu esqueci exatamente o nome da plataforma, porque eles vão fazer um observatório que eles vão acompanhar a questão das cotas no judiciário. Porque entre os poderes, né, o judiciário é o que você tem um percentual menor, né, de pessoas negras, né? Então a gente não tem uma ministra negra, né? Foi feita uma campanha recentemente, inclusive, para que fosse indicada uma mulher negra para ocupar esse lugar. E quando você olha para a magistratura, o percentual é muito pequeno. E isso em absoluto tem a ver com a capacidade das pessoas, né, dos advogados negros, inclusive porque grandes advogados da história desse país são negros, né? Começando por Luiz Gama, assim, né? A gente tem pessoas que são referência, mas não é isso a discussão, né? A discussão você olha para um lugar, você está vendo uma fotografia, está vendo que aquilo ali demonstra claramente que uma parcela não está representada ali. Você precisa fazer alguma ação para que esse cenário se altere, se modifique, né? E as cotas são essa política para fazer essa modificação, para fazer essa alteração, que tem uma implicação muito grande, né? No sistema de justiça, por exemplo, a maneira como quando as pessoas que estudam, né, essa parte de processos e principalmente quando está relacionado à questão de uso, né, de drogas, percebe-se claramente, né, o viés, né, subjetivo e como que as pessoas, os jovens negros, são condenados de uma forma assim, com penas desproporcionais por portar uma quantidade que é irrisória, né? É todo um debate que a gente tem em relação a isso, que passa também por essa percepção de que é importante você ter essa representatividade nesses diferentes espaços para que também isso seja colocado em questão. Porque se não tem, isso não vai ser nem levantado, isso não vai ser nem colocado como ponto de debate. Voltando um pouco na questão, acho que você perguntou alguma coisa relacionada a alguma transformação na identidade, alguma coisa assim? Reconhecimento da identidade. Na parte da UERJ, eu lembrei o nome da professora, é Vânia Penha Lopes. Ela é professora lá nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome da universidade, mas ela estava lá e um professor de lá falou: está acontecendo uma coisa lá no Brasil, por que você não vai pesquisar lá? E ela veio fazer um pós-doutorado na UERJ na época que a UERJ estava implantando as cotas. E ela começou a acompanhar alguns estudantes. E aí, assim, os depoimentos são chocantes, porque as pessoas contam de casos de racismo explícito. E tem uma menina que ela me chamou muita atenção, porque ela passa por um processo de transformação que ela viu que ela poderia ser beneficiada pelas cotas. Então, ela falou: sou negra, vou lá. Mas ela não aceitava os traços da negritude dela. Então, ela alisava o cabelo. E um dia ela estava lá, e ela mesma alisando o cabelo,
ela escuta colegas comentando sobre o cabelo dela. E alguns alunos lá já tinham começado a formar um coletivo dentro da universidade para a discussão das questões raciais. E aí, a partir daí que ela começa a fazer uma transformação e começa a se entender, ela se vê renascendo enquanto negra dentro da universidade. E eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, porque as universidades passaram a ter alguns núcleos, alguns coletivos, para esse fortalecimento. Eu acho que assim, tudo está interligado. Nos últimos anos, a gente teve aí, passou a ter produto para cabelos crespos, cacheados, né? Que não existia. Mas você também passou a ter pessoas que estavam em busca disso, que eu acho que começaram a assumir os sinais da sua negritude, sabe? E lá atrás também a gente estava conversando sobre a pesquisa que saiu do Datafolha, de que 60% das pessoas pardas não se consideram negras. E eu vi um comentário na rede social, que eu não lembro quem fez, mas falava assim: num país em que ser negro é sempre doloroso, em que você não tem incentivo para se assumir como negro, é normal que a pessoa parda, se ela pode passar por branca, ela queira se passar por branca. Você não pode culpar essas pessoas por isso. Eu acho que isso se conecta com as cotas, porque as cotas talvez sejam um dos poucos incentivos a que as pessoas negras assumam sua identidade enquanto negras, né? Sendo pardas ou pretas. Então, eu acho que tem esse efeito mesmo, que a gente ainda está assistindo ele se desenrolar, né? E espero que assim, esse 60% ali baixe para muito menos, para que mais pessoas se sintam confortáveis em se assumirem como negras, sem medo, né, de ter sua integridade afetada, enfim, de ser igual a menina lá do cabelo, né, que falaram do cabelo dela, enfim. Acho que é um pouco isso. A gente está chegando ao final, né? Mais uma vez a gente agradece, né, Vini, ao Sempre um Papo, Letícia, Alexandre, que estão aqui representando, e a todos que vieram fazer essa conversa com a gente. A gente pede que vocês façam bastante propaganda do nosso livro, não é isso? Isso. Quem já leu, compartilha, essas coisas todas, tá? Colocam nas redes, façam fotos, hashtag e tudo mais. Muito obrigada, gente. Gente, obrigado.